Olá pessoal, eu sou Regis Carvalho, para quem ainda não me conhece, sou formado em marketing com pós-graduação na área de gestão de pessoas. Nesse momento nós vamos falar, hoje em específico, do assunto ética. A ética é muito interessante ser analisada porque todo mundo fala, porém poucas pessoas conseguem definir o que é ética, conceituar e explicar necessariamente quais são os seus conceitos básicos. Então nesse vídeo a gente vai deixar um pouco mais claro o que é a ética, de onde ela veio e como funciona. Porque muito se fala, mas pouco se entende, pelo que nós podemos notar. Então, começando lá desde o início, a ética, um dos primeiros momentos que se pode falar de ética na sociedade, foi quando Paulo, que era um dos apóstolos, escrevia os Coríntios, que era uma das civilizações dos povoados que existia naquela época, na época da Bíblia. E uma das coisas que ele escrevia, das cartas que ele mandava, ele dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que Paulo queria dizer com isso? Que tudo pode ser feito por nós. Eu, por exemplo, eu posso fazer o que eu quero, porque eu sou uma pessoa livre. Entretanto, nem tudo que eu quero fazer, eu posso. Por exemplo, eu posso praticar algum crime, ou fazer um assalto, algo do gênero, porque eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Entretanto, eu não posso fazer isso porque não me convém. Porque se eu fizer algo do gênero, algo que fuja da lei, algo do comum, eu vou ter que pagar por isso. Então, é algo que não me convém fazer. Partindo desse princípio, nós entramos no que é a ética. Nada mais é do que o conjunto de valores seguidos pela sociedade. Então, tem uma regrinha básica que é utilizada. O que eu devo, o que eu posso e o que eu quero. Nem tudo que eu devo eu posso, e nem tudo que eu posso eu quero, e nem tudo que eu quero eu devo. Então, é muito importante ter isso como regra. Se a sua tomada de decisões não responder essas três perguntas de forma saudável, então, é algo que eu quero, mas eu não posso. Então, não é algo ético a ser feito, não é uma decisão ética. Então, a ética, na verdade, são as tomadas de decisões que nós temos todos os dias. Então, todos nós somos envolvidos em ética, a sociedade como um todo. Para isso, existem algumas regras, como essa que eu falei. Não existe uma lista pré-determinada do que deve ser feito para se ter ética ou não. Então, partindo desse princípio, na sequência, nós surgimos com o conflito ético e o dilema ético, que também são duas situações que existem dentro da ética. Então, o dilema ético é quando eu tenho duas situações que uma delas é saudável, porém, se eu fizer, eu vou estar cometendo algo incorreto, algo que não é ético perante a sociedade. Por exemplo, eu preciso até o banco depositar um dinheiro para pagar uma conta que hoje é o último dia. Essa é a minha necessidade. Porém, minha CNH está vencida. Se eu for dirigindo, eu vou estar sanando o meu problema, porém vou estar fazendo algo contra o que me tem a sociedade como certo, que é dirigir com a CNH vencida, vou estar infringindo a lei. Então isso é um dilema ético. Eu devo fazer ou não aquilo, sabendo que eu vou estar praticando algo incorreto. Na sequência existe o conflito ético. O conflito ético ele é um pouco mais simples, ele apenas seriam duas situações na qual as duas são saudáveis. Então, por exemplo, eu tenho um compromisso em determinado horário com a minha família e no mesmo horário eu combinei de sair com alguns amigos para tomar cerveja, enfim, o que quer que seja. Então é apenas uma escolha. Qual eu devo escolher? Qualquer uma das duas é saudável. Então só depende realmente da minha escolha. Então esse é o conflito ético e o dilema ético. Também são dois parâmetros que nós temos que analisar antes de tomar uma decisão ou qualquer coisa do gênero. Na sequência, o que nós podemos falar é as pessoas que não têm ética. Muito se ouve falar, principalmente na área profissional, que a pessoa não tem ética. Tal pessoa não tem ética, ou tal profissional não tem ética, tal classe de profissional não tem ética. Porém, isso não existe. A ética em si, ela depende muito de como você é criado. Por exemplo, no meu estilo de ética, da forma que eu fui criado, eu pegar algo de alguém, furtar, qualquer tipo de situação do gênero, algo que não é meu, é algo que vai contra os meus princípios, contra a ética que eu fui criado. Então, isso é um comportamento antiético que eu tenho. Já para uma pessoa que foi criada, por exemplo, para um traficante de drogas, ele pode ter sido criado naquele meio, então naquele círculo, naquela sociedade, naquele segmento de sociedade que ele vive, aquilo é algo normal. Entretanto, para os demais, isso é totalmente fora do comum. Então, não existe uma pessoa sem ética. Existe um comportamento antiético. As únicas situações em que pode ser considerada uma pessoa que não tem ética, ou seja, aquela que não tem a capacidade de decidir algo, são aquelas pessoas que, por exemplo, um idoso, já com alguma doença degenerativa, que não pode tomar decisões, uma criança muito nova, que ainda não tem capacidade de se decidir, de avaliar uma situação para tomar um caminho, ou então uma pessoa que sofre de algum tipo de problema mental. Essas são as únicas pessoas que podem ser consideradas, entre aspas, pessoas que não têm ética, porque não têm capacidade de escolha, não têm capacidade de decidir algo. Então, de forma geral, a ética nada mais é do que a capacidade de decidir. Não existe uma regra pré-definida,
por exemplo, uma lista do que é ético ou que não é, simplesmente o comportamento da sociedade perante aquela situação ou daquele lugar que você veio, daquele tipo de situação que aconteceu na sua vida. Eu vou dar um exemplo para encerrar o vídeo aqui bem claro de um comportamento cultural da sociedade que influencia na ética de todos. Por exemplo, há um tempo atrás, até 10, 15 anos atrás, não me recordo bem, se nós fumássemos em um lugar fechado, um restaurante, algo do gênero, seria algo normal. Ninguém pontuaria nada. Há um tempo depois, uns 5 anos depois, 5 anos atrás, mais ou menos, 10 anos atrás, colocaram uma placa informando que era proibido fumar naquele local. Hoje em dia, em muitos lugares não tem mais placa, não tem informativo nenhum, porém as pessoas não fazem mais isso, porque a sociedade criou a cultura de que fumar em um local fechado é algo antiético, não é uma conduta que a sociedade vai ter como regra, que a sociedade apoia. Então isso é uma atitude antiética. Então, fechando, esse é todo o conceito ético, um resumo, na verdade, tem muito mais o que se falar, mas é realmente só um básico para se entender um pouco da ética e como funciona. E às vezes se policiar no trabalho, quando você está lá em um grupo de pessoas que estão falando mal de uma outra pessoa, ou conhecido picuinha nas empresas, se isso é uma ação ética, se você realmente deveria estar ali, ou uma situação antiética, que não é legal aquilo para você, nem para as pessoas que estão ali naquele momento. Então quero agradecer aí a visualização, se possível deixe o seu like no nosso vídeo e também compartilhe. Eu falei isso já num vídeo anterior aqui no nosso canal, que é só relacionado à gestão e marketing, que todo conhecimento ele só é conhecimento quando nós conseguimos passar isso adiante. Então essa é a intenção do canal e é para isso que eu estou aqui, para compartilhar o conhecimento e levar adiante a informação. Agradeço a todos e obrigado.